vamos contar um pouco da história de um dos bairros mais importantes da cidade de São Paulo, o Tatuapé. Embora a versão folclórica conte sobre os caçadores que discutiam sobre a conveniência de caçar tatus a pé ou não. De acordo com o vocabulário tupi-guarani do autor Dr. Francisco Silveira Bueno, a palavra tatuapé provém da junção tatu a pé. A palavra tatu, do tupi-guarani, refere-se ao animal silvestre da fauna brasileira. A finalização a pé significa caminho, trilha, picada. Portanto, tatuapé significa caminho do tatu. Em 20 de novembro de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, concede jurisdição a Martim Afonso de Souza sobre todos os integrantes de sua armada e de todos os habitantes do Brasil. Em 22 de janeiro de 1532, São Vicente é fundada por Martim Afonso de Souza e torna-se oficialmente a primeira vila na colônia. Quando o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, o capitão recebeu a de São Vicente e a do Rio de Janeiro, retornando a Portugal em 1533. Já Brás Cubas fundou a Vila de Santos e foi governador da capitania de São Vicente por 2 vezes. Em 1560, o terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, pediu a Brás Cubas e aos seus homens que subissem ao Planalto. Brás Cubas subiria ao Planalto em direção ao fundo de suas terras, que era uma sesmaria com 6 quilômetros de frente para o litoral, os fundos a perder de vista. Estes fundos, o Brás Cubas os vasculhou até chegar às margens do riacho Tatuapé, na confluência do rio Tietê, onde se acha o Parque do Piqueri. Brás Cubas, no caso, desenvolveu nesta região, a partir de 1560, uma criação de gado e plantio, principalmente de uvas. Por esse fato, Brás Cubas é considerado o primeiro viticultor do Brasil. E justamente ele veio, por razões que não conhecemos, a se situar aqui na região entre o riacho Tatuapé e o rio Tietê. Essa região era dominada pelos índios piqueris, daí o nome Parque do Piqueri e, na época, a Fazenda do Piqueri. Após Brás Cubas, a região passou por diversas mãos, chegando à posse de Lourenço Gomes Rouchac, cujo nome aparece num testamento datado de 18 de agosto de 1611, sendo citada a região como Tatuapé. Posteriormente, ao morrer Lourenço Rouchac, as terras passaram à sua esposa, Dona Isabel. Dona Isabel, viúva, casou-se com Francisco Jorge. Francisco Jorge era um dos homens mais poderosos do município, incipiente município paulista, e deu muito desenvolvimento a essa região, em sua época. Posteriormente, as terras passaram, com a morte de Francisco Jorge, passaram aos seus herdeiros. E havia uma série de cláusulas testamentárias que não foram cumpridas. Em face do não cumprimento, essas terras foram praticamente encampadas pelo padre Mateus Nunes de Siqueira, que é considerado o fundador das terras do Tatuapé. O padre Mateus Nunes de Siqueira, como ouvidor da Vara de São Paulo, tinha poderes para o confisco por conta dos problemas testamentários, passando a ser proprietário das terras daquela região. Estamos aqui na parte baixa do Tatuapé, junto à casa do Tatuapé. Hoje, esta casa é uma casa histórica tombada pelo patrimônio histórico e dada à visitação pública. Esta casa ela foi construída pelo padre Mateus Nunes de Siqueira, que é considerado o fundador do Tatuapé. De 5 de setembro de 1668, é considerada
a data de fundação do Tatuapé pelos historiadores. Essa data corresponde a uma petição que o padre Mateus Nunes de Siqueira, considerado o fundador do bairro, dirigiu à Câmara Municipal de São Paulo. E esse pedido do padre foi deferido, ou seja, foi aceito. Então o padre passou, a partir desse ponto, desse momento, a contar com um terreno baldio que havia atrás desta propriedade até as margens do rio Tietê. O padre, no caso, ele tinha muita mão de obra escrava e podia dar andamento aos trabalhos agrícolas da sua propriedade. A Casa do Tatuapé foi construída em taipa de pilão, técnica trazida ao Brasil pelos portugueses, que consiste em levantar paredes de barro comprimida com golpes de pilão entre placas de madeira. E essa casa é importante para os tatuapenses porque ela se refere exatamente ao ponto básico onde se deu a fundação do bairro. Estamos aqui na região chamada atualmente Alto Tatuapé. Esta região é conhecida desde 1560, quando da época de chegada de Brás Cubas à região leste. A parte alta do Tatuapé também passava por diversos proprietários. Porém, na Carta de Sesmaria de Brás Cubas, documento datado de 3 de agosto de 1567, ele cita Franco Velho ou Francisco Velho como possuidor de roças por essas bandas, terras chamadas de Capão Grande. Até que em 1829 chegamos a João Mariano como proprietário das terras, que por sua vez vende ao padre Diogo Antônio Feijó. Então, Diogo Antônio Feijó, não se sabe exatamente se foi em sua época de propriedade que foi construído o solar que pertenceu a ele, que hoje pertence às casas históricas do patrimônio. Então, esse solar e a fazenda foi denominada de Sítio Paraíso pelo padre Feijó. O Sítio Paraíso passa por outros proprietários até que em 1911 o coronel Serafim vende as terras ao Lar Anália Franco, ou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, entidade liderada pela educadora Anália Franco. Então, o Lar Anália Franco foi a entidade proprietária desta região toda. E a mata aqui, que pertencia ao Sítio Paraíso, chamava-se Mata Paula Souza, porque um dos donos, desde Feijó até o Lar Anália Franco, era o Dr. José Bento de Paula Souza. Em 1970, o governador do estado de São Paulo, Dr. Abreu Sodré, desapropriou parte das terras para a construção do Serete, hoje parque público denominado PET, Parque Esportivo do Trabalhador. E com o passar dos anos, as terras do Sítio Paraíso foram sendo desmembradas, formando assim o Jardim Regente Feijó e o Jardim Anália Franco. A criação de São Paulo se deu em 1554 por influência do padre Manuel da Nóbrega. Ele influenciou o terceiro governador-geral do Brasil, Menes Sá, a extinguir a vila de Santo André da Borda do Campo e todo o pessoal da comunidade de Santo André da Borda do Campo vir para São Paulo. Então, para engrossar a defesa de São Paulo e para ter mais condições de desenvolver o Planalto. Quer dizer, a civilização brasileira chegava até Santo André e depois dali era o mato, era a borda do mato, a margem do mato. Então isso é o começo de São Paulo e também o começo do Tatuapé. E depois, praticamente, só em 1800 e alguma coisa começa a surgir de novo o Tatuapé. Agora a Penha, com a construção sempre de uma igreja matriz, a Penha ficou um local, um foco. Então, do pátio do colégio à Penha, o Belém, o Brás, o Tatuapé era uma passagem. Então, se criou a Rua da Intendência, é a Rua do Brás. A Rangel Pestana era
a Rua do Brás, e a Rua da Intendência era a Celso Garcia, né? Então, por esse caminho é que começou a se desenvolver esse bairro. Então, quando a ferrovia Central do Brasil, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, passa pelo Tatuapé, né? Então, foi um ponto de desenvolvimento do bairro, que era o primeiro transporte, tirando carros de boi, carroças com mulas, né, cavalos, etc. O primeiro meio de transporte mecanizado foi a ferrovia. Isso se deu em 1876, né? Mas a ferrovia, ela ligava o centro de São Paulo a Penha, para 10 anos depois eles criaram umas estações intermediárias, que é o que nós conhecemos por paradas. A linha do trem naquela época, ela não tinha muro, não tinha nada. Você atravessava a pé aonde você quisesse. Os únicos pontos de trânsito de veículos era Tuiuti, Vilela e Antônio de Barros. Só por ali que transitava e que tinha cancela. Álvaro Ramos era a quarta parada, por isso que hoje chama Cemitério da Quarta Parada. Quinta parada era aqui na Rua Tuiuti, sexta parada no Antônio de Barros. Posteriormente, sumiu a quinta parada, ficou só a quarta parada e a sexta parada, que até pouco tempo era a estação de trem. Em 1880, por aí, o governo brasileiro se interessou por chamar os imigrantes, e principalmente os imigrantes italianos. Portugueses e espanhóis já haviam desde o começo da colonização do Brasil, mais portugueses, menos espanhóis. Mas aí surge a terceira colônia, que é a italiana, né? E começa a surgir de 1800 em diante, né? E essas famílias de italianos, o governo ele providenciou que se liberassem terras ribeirinhas ali do Rio Tietê. Então, para os indivíduos desenvolverem chácaras, né, olarias, etc. E muitas famílias de italianos ficaram lá na beira do rio, criaram as primeiras olarias. Da Vila Maria, na Penha, havia mais ou menos umas 20 olarias, só para vocês terem uma ideia, entende? Então, muitas famílias famosas de oleiros viveram aqui. E esses tijolos e telhas aqui fabricados no Tatuapé, e na região Tatuapé, Penha, Vila Maria, praticamente eram os tijolos que se faziam em todas as casas do município, né? Então, uma das primeiras atividades fortes da região foi a de olaria, material para construção. Começam a surgir também os chacareiros aqui da região mais do meio e alto Tatuapé, e também de baixo. Por exemplo, além desses italianos que criaram as suas olarias, criaram-se chácaras, se fragmentou a área do Tatuapé e começaram a fazer chácaras. E se plantavam hortaliças, tomates, legumes, verduras, né? Frutas. Tatuapé foi um local de muita fruta, né? Foi um pomar o Tatuapé. Então o Tatuapé, durante esses anos de 1870, 80 até 1940, foi uma região agrícola. Meu bisavô, Benedetto Marengo II, vendeu as propriedades que ele tinha na Itália e com esse dinheiro ele veio para o Brasil, trazendo toda a família. E aqui ele comprou terras aqui no Tatuapé,
propriamente na rua Serra de Bragança, e começou o seu cultivo. A família Marengo é oriunda da cidade de Albano Vitiellese, Piemonte, norte da Itália, e ao que se sabe, há muito era conhecida pelo cultivo das uvas, pois já em 1852 recebia da Real Academia de Agricultura em Turino uma medalha pela dedicação ao cultivo da fruta, conferida a Benedetto Marengo, avô do também Benedetto, que chegava às terras do Tatuapé. Paralelamente, como a uva ainda não ia produzir, porque não é uma coisa que faz da noite para o dia, depois dele ter plantado toda a sua cultura, ele trabalhava também em colaboração com o cientista Luiz Pereira Barreto, nas terras de uma senhora matriarca de uma grande família, Dona Veridiana Prado, que era também um grande estudioso, fazia parte, digamos, teórica da coisa. E chegaram a muito bons resultados. Posteriormente, meu bisavô se afastou naturalmente, porque ele já tinha produção própria, e se afastou desse trabalho junto à dona Veridiana Prado. Faleceu muito moço, com a idade de 49 anos, em 1889. Isto é, ele teve de Brasil mais ou menos 15 anos. E deu continuação na obra dele, no trabalho dele, o Francisco Marengo. Este casado com a Emília Marengo, que o nome dos dois, do casal é nome de rua hoje, né? O Francisco Marengo deu um impulso muito grande à chácara, ao estabelecimento Marengo. A chácara da família Marengo era um ponto de atração turística em época de colheita. Famílias inteiras vinham de toda São Paulo para passear e degustar as saborosas uvas Marengo, que chamavam a atenção, inclusive de grandes personalidades da época. Mas havia uma questão de transporte que havia dificuldade, que eram os tijolos, telhas, né? E isso aí foi resolvido relativamente bem por meio dos barqueiros do Rio Tietê, né? Veio uma família da Itália, Frassi, ele veio e instalou um estaleiro aqui no fundo da Rua Tuiuti, junto ao Rio Tietê, onde é o Parque do Piqueri hoje. Ele fez seu estaleiro lá e começou a fazer barcos lá. E isso aí o Rio Tietê serviu muito bem para transportar esse material. Ele fazia barcos de 12 e 16 metros, enormes, né? Eu passei nesses barcos também quando era garoto, né? Eles tinham mais ou menos 2 metros de largura por 16 metros de comprimento. Depois o rio se tornou muito poluído, né? E os meios de transportes foram mudando com os caminhões, etc., né? Então, praticamente a atividade ficou... Não havia mais necessidade desse sistema de transporte, que foi muito importante durante 50 anos, né? No começo do século até o meio do século passado. Eu acho importantíssimo.
Também, por exemplo, a educação. E aí como é que fica? Tinha os oleiros, os chacareiros, tinha os seus filhos, como é que ia ficar? Então começaram a se criar as primeiras escolas. Em 1901, 1902, começaram a se criar algumas escolinhas aqui na região da Celso Garcia, para servir esse pessoal. Eram pouquinhas famílias, tudo, mas tinham que ter escola, os filhos, né? Então, os filhos dos oleiros, eles vinham às escolas ali perto hoje onde é o Largo São José do Maranhão. Foi a primeira escola do Tatuapé, foi criada ali. Mais tarde, um pouco, em 1910 mais ou menos, se criou uma escola onde é aqui a Maria Eugênia, a Rua Maria Eugênia, ao lado da Rua Tuiuti, onde fica o Banespa lá mais ou menos, né? Depois teve outras escolas naquele local. As primeiras escolas eram escolas assim, de primeiras letras, que a gente chama, de primário, né? Escola de 4 anos, aquela escolinha de primário, né? Não havia ginásios, não havia colégios no Tatuapé. Os ginásios começaram de mais ou menos 40 em diante. Mas também nós não podemos esquecer as igrejas, né? Simultaneamente iam sendo criadas as igrejas, né? Que o povo era muito católico e precisava das igrejas, né? Os padres então começaram a se fixar por aqui. Além da igreja da Penha, começaram a criar as primeiras capelas, as primeiras igrejas aqui. Uma das primeiras foi essa da Silvio Romero, 1899, um ano antes do começo do século passado. Depois se criou, em 1904, a do Bom Parto. Depois de 4 anos se derrubou uma capelinha que tinha sido feita e o Azevedo Soares criou a primeira capela, que é a antiga capela ali do Bom Parto. E a igreja do Bom Parto foi a primeira igreja da região a ser erigida em paróquia. Que eram capelas, mas não tinha a condição de paróquia, como o pároco. E o pároco, ele praticamente tinha autoridade sobre as outras igrejas da região, outras capelas. A igreja do Bom Parto foi a primeira paróquia. Até 1940 ainda se encontravam algumas vacarias aqui, né? O sujeito comprava leite na porta da chácara. O sujeito tinha meia dúzia de vacas lá e comercializava o produto nas ruas do bairro, né? Muitas famílias se dedicaram a esse tipo de trabalho. Podemos citar a família Zicardi, que chegou a fornecer leite para o senhor Washington Luiz, na época governador de São Paulo. Já nos idos de 1930, a Companhia Vigor de Laticínios iniciou as atividades de distribuição do leite pasteurizado. Em 1901 começa a surgir os bondes elétricos, né? Os bondes elétricos começaram, eles serviram o Tatuapé da seguinte forma: partiam do Largo do Tesouro e os bondes desciam ali a ladeira, passavam pelo Brás e vinham depois pela Rangel Pestana e Celso Garcia, isso mais tarde, e corriam até a Penha. Então passaram a servir o Tatuapé. Levava na avenida Celso Garcia e quando era 4h30 passava um bonde chamado Cara Dura. Esse bonde ele pegava as mercadorias da gente e ele entrava na rua Rubino de Oliveira, ia ali pela São Caetano e até a Rua da Cantareira e deixava as mercadorias tudo lá. Agora, e por exemplo, como é que eu poder, as pessoas de um fino trato, com gravata, fraca, etc., pegar o bonde juntamente com o chacareiro cheio de sacos de cestas de legumes, etc. Então se criou um bondinho verde, né, que chamava-se Cara Dura. O povo apelidou o bondinho de Cara Dura. Então o Cara Dura chamava Cara Dura também, é cara de pau de hoje, porque os fulanos têm alguns granfinos que tomavam aquele para pagar um tostão. É um absurdo isso, mas acontecia. Então, o footing é o passeio, o equivalente ao passeio do interior na praça, no Coreto, na praça da cidade, né? E as paqueras, os namoros. Havia 2 footings aqui. Um era da Rua Tuiuti até
onde é a biblioteca Cassiano Ricardo ali, e outro era nas proximidades da Rua Antônio de Barros, era naquela região, servia as duas regiões. E nós aqui de cima do bairro, eu morava aqui em cima, nós descíamos até lá, até a avenida. E o footing era mais ou menos isso, para a rapaziada que não sabe do assunto. As moças ficavam passeando na calçada e os moços ficavam uns encostados às paredes do comércio fechado, domingo e sábado à noite, fechado. A gente encostava na parede, nas portas, e as moças passeavam, e outros ficavam do lado contrário, na guia, e formavam um corredor. E as moças passavam e recebiam os galanteios, as chamadas. Até 1932 não havia cinemas no Tatuapé. De 31 a 32 surgiu o primeiro cinema do bairro, que foi o Cine São Luís. O segundo cinema do bairro surgiu em 1945, o Cine São Jorge, onde hoje é a SIC, me parece, de calçados, né? Tem lá, ainda na parte do frontispício do prédio da fachada, tem lá em letras de concreto Cine São Jorge. O terceiro cinema do bairro foi em 1953, aqui em cima, na Silvio Romero. O Guarani era um clube da várzea cujos atletas ganharam algumas São Silvestres. Eram atletas muito bons, era um clube muito bom, muito bem formado. E o Corinthians acabou comprando o terreno e acabou, inclusive, com a Rua São Jorge. Juntou os dois lados e tomou a rua, não sei de que forma, mas tomou. Então ficou com os dois lados e poder aumentar o balneário, aquela parte, né? O Corinthians veio em 1926 para o Tatuapé. Ele começou lá no Bom Retiro. Por que veio para o Tatuapé? Porque o Tatuapé, as terras eram quase dadas de graça. Às vezes nem dada você não queria. Então era muito barato e o Corinthians era um clube muito pobre. Então ele comprou o terreno da família Assad Abdallah. Então o que acontece? O Corinthians veio em 1926 e em 1928 ele já tinha feito o campinho que hoje a gente chama de fazendinha, né? Daquele tempo. Chamam fazendinha, e veio crescendo ali com o bairro. Fazia os coxos, que a gente chama. Coxo é um tablado cercado, uma cerca, e um tablado acima do nível do fundo do rio, a uma altura boa, formava uma certa altura que equivalia a uma piscina, mais ou menos, e a gente nadava ali, sem perigo de morrer afogado, porque não dava para morrer afogado. Então ali a garotada e os adultos brincavam, né? Nos coxos. O Corinthians tinha 2 coxos. O primeiro desenvolvimento industrial de São Paulo se deu mais ou menos na região do Brás, naquela região. Por quê? Porque é ali que chegavam os imigrantes, na Estação do Norte, chamada Estação do Norte, que hoje é Estação Roosevelt. Os imigrantes chegaram com conhecimentos técnicos e a experiência industrial europeia. Aos poucos, formaram oficinas e indústrias e, após alguns anos, com significativo desenvolvimento, as indústrias necessitaram de maior espaço físico. Agora, como eles iam crescer? Uma fábrica montada no Brasil crescer fisicamente, se ela foi cercada por casario. A fábrica estava aqui cercada por casario, o casario dos operários que moravam lá. Então não tinha meios de crescer. Você tinha, para aumentar uma fábrica, você tinha que comprar um quarteirão de casa, derrubar e fazer a fábrica maior, o que é inviável, né? Então as fábricas, de um certo momento em diante no Brás, começaram a procurar outros locais. Qual era o local que tinha melhor condições para eles instalarem suas fábricas e aumentarem seus terrenos? Era o Tatuapé. Por quê? Porque tinha sido uma região agrícola, cheia de chácaras, havia campos de futebol à vontade, tinha 100 e tantos campos de futebol. Então, e os terrenos a troco de banana. Então, de 1930 a 1970, o Tatuapé foi um bairro estritamente industrial.
operário, né? E o Tatuapé tinha milhares de empregados, de operários. E aqui se formou um parque industrial, assim, aleatoriamente. Não é que o governo criou um local como na Vila Leopoldina, tal, não. Se criou assim, ao acaso. E as fábricas começaram a vir para cá. E outros começaram a ver fábricas de fora, montar aqui, sujeitos de boa, dinâmico e tal, vamos juntar com a família, montar uma tecelagem, fazer isso, fazer aquilo. Começou a crescer. Aí se formou, o Tatuapé teve, eu acho que fábricas de certo porte, umas 150 no mínimo. Tivemos fábrica de tudo quanto foi coisa, de produtos pequenos até produtos grandes. Cerâmicas, né? Fábricas de tecidos, então, em cada esquina você via uma tecelagem. A construção civil no Tatuapé, ela se desenvolvia assim. O operário veio para o Tatuapé, trabalhava numa fábrica, ganhava seu dinheirinho certinho, ninguém era despedido, era difícil, né? O sujeito, a duras penas, comprava um terreninho e fazia a sua casa. Fazia um quarto e cozinha, um banheiro, né? E depois ia aumentando, conforme a família aumentava, ele aumentava a casa. As casas tinham mais ou menos aquele jeitão, tudo comprida, e de um quarto para o outro, né? Você às vezes passava... Bom, era esse tipo de construção. O máximo um sobradinho. Então, em 1970, 70 e pouco, as fábricas, pelos mesmos motivos que vieram do Brasil e de outros bairros para cá, começaram a ir embora. A saída das grandes indústrias do Tatuapé se deu principalmente pela supervalorização dos terrenos, impossibilidade de expansão física e restrições às atividades poluidoras. Outra coisa, as fábricas faziam lá seus campos esportivos, davam lazer para os seus operários. A mão de obra no interior é mais barata, pressão de sindical menor, fiscalização menor, incentivos fiscais, incentivos dos impostos. Às vezes o terreno dado de graça. O sujeito vendeu aqui um terreno na Anália Franco por 5 mil metros, um preço de ouro, e pegou um terreno de graça em São Manuel, ou em Campinas, ou em outro local. Da mesma forma que as indústrias que vieram para cá se beneficiaram do atraso relativo do Tatuapé, também os prédios feitos aqui se beneficiaram desse atraso. Como o Tatuapé começou a se desenvolver mais tarde, 20, 30 anos depois, os prédios também, a construção civil, já estava num outro estágio tecnológico, estágio tecnológico da construção. Então aqui começou a se fazer prédios com playground, com piscina, com isso, com aquilo. Você vê no Brás ainda prédios que o indivíduo ainda chega no prédio com a chave da rua, né? Ele sobe pela escada e tal. Aqui não, aqui começaram a se fazer prédios com jardins na frente, depois já num certo tempo, né? Nos anos dessa parte, então prédios de alto padrão. Tatuapé, o bairro dos modernos edifícios, das casas históricas, das que lembram os tempos das chácaras, da caminhada no parque, do pão quentinho, do passeio na praça, do cafezinho, do jogo, da bola, da tradição.